Pessoal, então vamos agora para o exercício 2, tá? Aqui é a mesma fórmula que a gente vai usar, com algum detalhe um pouco diferente, mas que eu já vou explicar aqui para vocês. Então, o exercício 2, ele começa falando assim: uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb e menos 4 microcoulomb. Então, temos aqui as duas cargas, ó. A carga 1, 2 microcoulomb. Eu já expliquei para vocês que 1 microcoulomb é a mesma coisa que 10 a menos 6 coulomb. Então, a gente tem que fazer essa substituição para poder colocar na fórmula. Pois ele nos dá aqui a segunda carga pontiforme, que é menos 4 microcoulomb. Então, fazemos aqui a substituição. Ficará menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Separadas por uma distância de 5 centímetros. Então, também já comentei que a gente tem que dividir por 100 para transformar os centímetros em metros, né? Nesse momento, pessoal, como as cargas estão separadas, né? O próprio exercício fala que elas estão separadas por essa distância, elas não se tocaram, então a carga aqui não vai fazer diferença e a gente não trabalha com o sinal aqui da carga elétrica, tá? Nesse caso, porque elas estão separadas. Depois, quando eu for explicar a letra B, que fala que as esferas irão se tocar, aí a gente vai ver que a carga faz diferença, tá? Então, aqui, como elas estão separadas, a gente vai trabalhar com os valores sem o sinal. Então, vai ficar como o valor da força é igual à constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga pontiforme 1, vezes a carga pontiforme 2. Eu coloquei aqui 2 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância elevada ao quadrado, que é 0,05 elevado ao quadrado. Aí, vocês vão continuar aqui resolvendo, como eu sei que vocês já sabem, né? Resolvam aqui a multiplicação, obedecendo as regrinhas de multiplicação com números na base 10, né? Resolvam aqui esse 0,05 elevado ao quadrado, depois façam a divisão e vocês vão ter aqui o valor da força em Newton, que é o que o exercício pede aqui na letra A. Então, agora, vamos resolver aqui a letra B do exercício 2. Então, a letra B fala assim: se colocarmos as esferas em contato e depois a afastarmos por 2 centímetros, qual será a nova força de interação elétrica entre elas? Então, aqui, lembra que eu comentei? Nesse caso, o sinal da carga vai fazer diferença, porque o que nós vamos ter que fazer aqui? Como as esferas serão tocadas, elas vão se tocar, a gente vai ter que somar as cargas das duas e dividir por 2. Assim a gente vai descobrir o valor, porque como elas vão se tocar, a carga é somada, dividida entre elas, e no final elas vão possuir o mesmo valor de carga elétrica, tá? Então, lembra lá no exercício, ele começa falando que o valor da carga 1 é 2 microcoulomb. Então, peguei aqui o valor número 2. Vou somar com o valor da carga 2, que ele fala que é menos 4 microcoulomb. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 mais menos 4. Fazendo a regrinha de sinais, 2 menos 4, que somando dá menos 2. Então, esse valor é a soma das duas cargas, mas eu tenho que dividir por 2, porque são duas cargas, no final elas vão possuir o mesmo valor. Então, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, aqui nós descobrimos o valor da carga elétrica que cada esfera vai conter após ser tocada e afastada, que é o valor de menos 1 microcoulomb. Né? Eu não coloquei aqui o valor 2 microcoulomb, 4 microcoulomb, para facilitar aqui o cálculo, tá? Mas nós sabemos que é 1 microcoulomb, menos 1 microcoulomb, né? Então, agora, para continuar o cálculo, é a mesma fórmula. Então, a força é o que ele quer que a gente descubra. O valor da carga elétrica 1, como elas se tocaram e se afastaram, elas é o mesmo valor da carga elétrica 2, que nós calculamos aqui, ó. Descobrimos que é menos 1 microcoulomb. Então, tá aqui, ó. Mas lembra que o micro não pode ser usado na fórmula, então eu tenho que substituir por 10 a menos 6. Então, o valor é menos 1 vezes 10 a menos 6. E a distância é uma nova distância, uma distância de 2 centímetros. Que lembrando que não pode ficar em centímetros, então a gente divide por 100 para transformar em metros.
dá 0,02 metros. Aí é só substituir na fórmula, né? Então, a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga elétrica, que é o mesmo para as duas, que é 1 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância em metros elevado ao quadrado. Então, assim, lembra que na letra B, você teve que antes somar as cargas e dividir por 2, né? Porque elas se tocaram e se afastaram. No final, elas vão possuir o mesmo valor de carga elétrica, né? Porém, tem que ser feito isso antes para você descobrir que valor é esse. No caso, a gente descobriu que é menos 1 microcoulomb. Então, o que mais tem que fazer? Transformar aqui o microcoulomb e 10 a menos 6 coulomb, que é um valor que a gente tem que transformar para poder usar lá na fórmula. Tem que lembrar de dividir por 100 para transformar os centímetros em metros. E depois jogar aqui na fórmula, que é a mesma fórmula da letra A, né? Aí vocês resolvendo aqui, vocês vão encontrar o valor da força na letra B e sempre em newtons.